O Kimi Raikkonen é o segundo piloto com mais corridas da história da Fórmula 1, 43 atrás do Fernando Alonso e só 3 na frente do Hamilton. Ele não vai se manter em segundo por muito tempo, claro, mas ainda assim seu top 3 é um recorde bizarro. Principalmente quando a gente considera que ele passou a maior parte da carreira em temporadas que não tinham mais de 20 corridas no calendário. O que só torna tudo isso mais insano ainda. Sem falar em toda a popularidade que ele construiu ao longo da carreira, com toda essa imagem do homem de gelo, sendo seco e sincero, falando tudo aquilo que ele pensava e às vezes até coisas que a gente não precisava ouvir. Kimi, you missed the presentation by Pele. Yeah. Will you get over it? Yeah, I was having a shit. E essa personalidade fria fez ele ser amado por muita gente, mas ele também era frio na pista, e por isso, principalmente nos primeiros anos da sua carreira, era considerado uma das maiores ameaças para a dominância do Schumacher na F1. Tudo isso se juntou para um personagem único na história do esporte, e também o motivo dele ser o primeiro escolhido dessa nova série aqui no clube da F1. O quão bom foi Kimi Raikkonen. Nossa história, inclusive, começa antes mesmo dele se tornar um piloto de F1. Hoje a gente fala sobre o Max Verstappen e o Kimi Antonelli como esses pilotos que com pouca experiência nas categorias de base já chegam na F1, menores de idade, com currículo, mesmo que vitorioso, ainda muito curto para estar no ápice do automobilismo, que acaba sendo a mesma discussão que se tinha antigamente sobre o Raikkonen na época que ele entrou na F1. No caso, o finlandês ainda entrou um pouco mais velho, com 21 anos, mas ele só tinha completado por volta de 23 corridas de carro Fórmula na sua carreira. Então, considerando a época que pilotos já começavam mais velhos, ele era visto de uma forma muito controversa na comunidade da F1. Tão novo e com tão pouca experiência, ninguém botava uma moeda de que ele iria dar certo. Quer dizer, ninguém menos o Peter Sauber, que como o nome já sugere, comandava a equipe Sauber. Inclusive, isso envolve uma história engraçada, porque a partir disso, o Peter Sauber priorizando o Raikkonen em detrimento de outros pilotos indicados pela Red Bull, a Fórmula 1 viveu simplesmente um dos maiores efeitos borboleta da história. A Red Bull ainda engatinhava para tentar entrar na Fórmula 1, apoiando alguns pilotos, patrocinando algumas equipes, só que depois do que aconteceu em que o Peter Sauber preferiu colocar o Kimi Raikkonen em vez do piloto dela, o Henrique Bernoldi, que era brasileiro, ela simplesmente resolveu, bom, se eu não consigo colocar o meu piloto lá, eu vou ter a minha própria equipe e colocar qualquer piloto que eu quiser. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. E assim, a Sauber ficou com o Raikkonen e a Red Bull, bom, é a Red Bull hoje. Então em 2001, Kimi se tornou um piloto da Sauber, já chamando a atenção na sua primeira corrida, terminando em 6º lugar e conquistando um ponto. E no final da temporada ele terminaria em 10º lugar na tabela, sem nunca terminar nenhuma corrida abaixo da 10ª posição. E mesmo que ele tenha terminado atrás do companheiro Nick Heidfeld, que inclusive pegou um pódio no GP do Brasil daquela temporada, o próprio Kimi beirou o pódio em 2 ocasiões, nos GPs do Canadá e da Áustria, o que já chamou a atenção das grandes equipes na época. Eles perceberam que o Kimi não era um piloto para ficar preso no meio do pelotão da F1. E se você conhece a história, sabe que a partir de 2002 o Kimi virou um piloto da McLaren, mas essa não era a sua única opção, isso porque a Ferrari também ofereceu para ele um contrato na mesa, o que era até mais atrativo que o da McLaren, considerando o quão dominante o carro da Ferrari era na época. Mas tinham alguns problemas na oferta da Ferrari. A primeira delas é que ele só poderia ir para a equipe em 2003, ou seja, ficaria mais um ano ainda na Sauber. E 2, mesmo que ele fosse para a equipe em 2003, ele ainda seria o segundo piloto do Schumacher. Então por conta disso ele acabou optando pela McLaren, onde ele chega num carro de ponta já em 2002 e teria esse status de igual para igual com o companheiro que era o Coulthard. E essa foi só a primeira grande mudança da sua carreira, porque em 2007 então ele finalmente iria para a Ferrari, depois de passar todo esse tempo na McLaren, onde então venceria o seu Mundial. Depois em 2009 ia pular fora da F1 para se aventurar em outras categorias e voltaria em 2012 na Lotus. Até que em 2014 a Ferrari ia chamar ele para um segundo stint na equipe e encerraria todo esse seu grande ciclo na F1, onde tudo começou, na Sauber, que era renomeada de Alfa Romeo. E eu acho muito engraçado que a carreira do Raikkonen é cheia desses ICs. Ele poderia ter se tornado um piloto da Honda em 2007, como o próprio Otmar Szafnauer já disse, que tentou levar ele para a equipe antes da Ferrari, o que obviamente foi uma boa escolha, porque senão ele não teria vencido o Mundial em 2007, mas quem sabe não faria parte da Brown GP em 2009 no final das contas. E em 2010 ele poderia ter retornado para a McLaren depois do tempo que passou na Ferrari, e não precisaria ter tido esse hiato na Fórmula 1, se mantendo ainda num carro competitivo. Mas quando o Button se tornou um agente livre no mercado, principalmente depois do título de 2009, a McLaren não pensou 2 vezes em contratar um inglês que era o atual campeão do mundo. Além disso, várias outras equipes como Renault, Williams, McLaren de novo em 2013 tentaram
tentaram contratar ele. E até mesmo a Red Bull em 2014 tinha os rumores de que estavam querendo o Kimi como um possível substituto do Mark Webber, antes deles acabarem optando por subir o Daniel Ricciardo. Isso mostra o quão disputado era um piloto do calibre do Kimi e o quão bem visto ele era em todo o grid, sendo sempre opção nas principais equipes da F1. Agora, quando a gente fala do auge do Raikkonen, para mim é muito difícil não ligar isso com o tempo que ele passou na McLaren, mesmo que ele não tenha sido campeão mundial por lá. Mas para mim ali foi quando a gente viu ele realmente ser um piloto excepcional, que o talento puro dele era evidentemente fora da curva. Desde a sua primeira corrida dentro de uma McLaren, ele se mostrou extremamente arrojado. E claro que ainda precisava de ser um pouco mais polido pela inexperiência que ele tinha para realmente estar pronto para brigar por um título. O apelido que ele é conhecido hoje, o Homem de Gelo, sempre veio claro da sua personalidade fria e direta fora das pistas. Mas dentro ele também sempre se mostrou muito frio. O outro motivo pelo qual eu acho que esse apelido sempre se justificou e ficou tão popular. Ele não tinha medo e não tirava o pé de nenhuma batalha, não importava qual carro e qual piloto estivesse disputando com ele. Ele iria bater de frente com você. Isso por algo que o próprio Kimi sempre deixou claro. Ele é apaixonado por automobilismo, ele sempre foi apaixonado por pilotar, por correr. E quando a gente compara os pilotos que ele disputava, a gente não tá falando de qualquer nome. Ele bateu de frente com pilotos como Schumacher, Montoya e o Alonso, todos ali no seu auge. E com o carro da McLaren que ele tinha e todo esse talento que ele apresentava, é até injusto pensar que ele nunca conquistou um título nessa época. Principalmente quando a gente fala da temporada de 2003, que eu acho o ápice do auge dele. Só que aquilo que mais pesou pra ele, com certeza nessa época, foi o quão azarado ele era, principalmente com os carros da McLaren. Durante todas as suas 105 corridas pela equipe, ele somou 38 abandonos, ou seja, mais ou menos a cada 3 corridas uma ele abandonava. E claro que tiveram batidas no meio desse caminho, mesmo que o Kimi fosse um piloto limpo na questão de combates na pista, que andava exatamente na linha entre agressividade e respeito ao adversário, os acidentes são inevitáveis no automobilismo. Mas a maioria dos abandonos vieram por questão de problemas de confiabilidade no carro. Em 2003, ele terminou o campeonato apenas 2 pontos atrás do Schumacher e era discutivelmente o melhor piloto de toda a temporada. Mas ele viveu situações complicadas e uma que a gente até pode fazer um paralelo meio que distorcido com o que aconteceu com o Hamilton em 2016, onde ele perde o GP da Europa, que ele tinha feito a pole position e tinha a volta mais rápida, só que abandona por problemas no motor. O final de semana todo do Kimi foi perfeito e ele tinha tudo para ter vencido a prova. Vitória essa que cobriria a diferença de pontos pro quanto ele perde pro Schumacher no final do ano. Enquanto a máquina inquebrável da Ferrari e o Schumacher só abandonaram uma corrida em todo o calendário no caótico GP do Brasil de 2003 por erro do próprio alemão. Então, falando de talento puro, o Kimi tinha tudo para ter vencido o Mundial de 2003, em pleno auge do Schumacher e dominância da Ferrari, se não fosse a falta de confiabilidade da McLaren que custaram esse campeonato para o finlandês. Então a sua segunda melhor chance de título com a McLaren veio ainda em 2005, onde eu vejo muita gente erroneamente citar uma batalha do Alonso com o Schumacher, acho que muito por causa da imagem clássica dos dois brigando pela vitória naquele GP de Imola, mas foi o Kimi quem botou pressão no Fernando o campeonato inteiro. Só que mais uma vez problemas de confiabilidade custaram pontos importantes para ele, como nos GPs da Alemanha e de San Marino, onde mesmo largando da pole, ele abandonou por problemas no carro da McLaren. E para mim fica muito claro como ele poderia ter vencido esse campeonato quando a gente olha as performances absurdas que ele teve no GP do Japão de 2005, por exemplo, que é para mim a melhor corrida de toda a sua carreira, onde ele largou de P17 e foi ultrapassando todo mundo na difícil pista de Suzuka para vencer a corrida com mais de 17 segundos para o terceiro colocado, Fernando Alonso. A habilidade e a qualidade estavam ali, faltava apenas aquela confiabilidade do carro e acredito que dentre vários fatores, esse foi um dos que culminou para ele decidir deixar a McLaren e ir para a Ferrari em 2007. E essa no final das contas foi a decisão perfeita num ano perfeito para ele. Mesmo sem ser sua melhor apresentação num geral, baseado nas últimas temporadas que a gente tinha visto dele, ele ainda pilotou em alto nível e conseguiu vencer um campeonato em uma Ferrari que era inferior à McLaren, e a gente ia descobrir no final do ano por quê. Ele venceu logo a sua primeira corrida na Ferrari e depois seria campeão mundial no final do ano de uma forma espetacular, passando o Lewis e o Alonso por um ponto na última corrida. Isso fica ainda mais impressionante porque ele corria por fora desse título. Depois da vitória na Austrália, ele não liderou o campeonato em nenhum outro momento até o final e dependeu do Alonso chegar em terceiro e o Hamilton em sétimo para conseguir terminar como campeão. Foi basicamente o universo devolvendo a sorte depois de todo esse azar que ele teve na McLaren. Só que esse tempo na Ferrari acabou sendo bem curto, mesmo com o título mundial, ele ficou só 3 anos e acabou sendo
sendo deixado de lado pela equipe. Mas finalmente ele tinha um título de campeão mundial. Não era nos mesmos moldes da habilidade que ele tinha apresentado em 2003 e 2005, mas ainda assim, de forma justa, ele foi colocado no panteão dos campeões da Fórmula 1. Só que de forma inesperada, o Raikkonen anunciou que sairia da Fórmula 1 a partir de 2010. E o motivo? Até hoje não se sabe exatamente o que foi, porque tem várias teorias que justificam isso. Dizem que a Ferrari simplesmente preferia que ele abrisse espaço para colocar o Fernando Alonso no lugar dele, e também dizem que o Raikkonen recebeu uma certa grana para simplesmente ficar alguns anos fora e recebeu até um pouco a mais para não assinar por outras equipes. Dizem que ele chegou a negociar com a McLaren e também com a Williams para a sequência do campeonato, melhor, dos campeonatos, mas o que a gente sabe de fato que rolou é que o Raikkonen deixou a Fórmula 1 em 2010 e 2011 e foi simplesmente se divertir em rally. Tem até uma foto, não tá no roteiro aqui, tem uma foto do Raikkonen em cima de um carro capotado num rally, uma das melhores fotos da história, enquanto ele estava usando uma roupa da Red Bull. Simplesmente Kimi Raikkonen. Mas ele não ficaria muito tempo longe da Fórmula 1. Logo, logo ele voltou. O Kimi então voltaria para a F1 em 2012 e depois chegar num acordo com a Lotus, onde tem até um vídeo aqui no canal onde eu conto essa história bizarra de como ele quase faliu a equipe. Basicamente, ele assinou um contrato de pagamento por ponto conquistado e simplesmente terminou o Mundial em terceiro com 207 pontos, vencendo o GP de Abu Dhabi e conquistando mais 6 pódios, mesmo depois de 2 anos longe, com 2 vezes mais pontos que o companheiro Grosjean. Aqui eu não sei se a Lotus subestimou o próprio carro ou subestimou a capacidade do Kimi no seu retorno, eu acredito que os dois, mas o fato é que ambos precisaram chegar em um acordo para conseguirem pagar o valor correto e não fechar a equipe. Ele também venceria uma corrida em 2013, mostrando que o talento ainda estava ali, aquele mesmo piloto capaz de vencer corridas ainda existia. O que então rendeu para ele um contrato com a Ferrari para 2014, que de certa forma até caiu de paraquedas ali, já que outros pilotos eram para ter ocupado esse espaço antes e até mesmo durante a época, só que por eventuais ocasiões da vida, como do próprio Robert Kubica, saiu o acidente dele, fizeram essa vaga ficar disponível até o Kimi voltar para Maranello. E aqui acho que foi quando ficou mais evidente de que ele já não estava mais no auge. Claro que o carro não ajudava tanto, mas ele foi dominado tanto pelo Alonso como pelo Vettel, e em nenhum momento pareceu ter o mesmo ritmo e consistência dos dois. Não tiveram tantos momentos de destaque assim para se levantar, mas acredito que o GP dos Estados Unidos de 2018, onde ele vence, logo depois de anunciar que sairia da Ferrari, é até algo simbólico, porque foi uma última vitória de um piloto que no seu auge foi capaz de bater de frente com Alonso e Schumacher, não em momentos esporádicos, mas de forma consistente durante todo o campeonato. Não, mas claro, não tem como falar da grandeza do Kimi Raikkonen sem falar também do personagem que ele foi dentro e até mesmo fora das pistas. Essa personalidade fria e direta criava um humor não intencional do finlandês que tornaram ele um personagem único na história da F1. Porque apesar de às vezes realmente ser um pouco grosso, exagerar e passar do limite, ele nunca em nenhum momento fingiu ser alguém que não era. Ele não se importava com os treinamentos de mídia e não ia falar aquelas respostas treinadas e programadas que a gente vê os pilotos falando nos pós-corridas. Ele realmente falava aquilo que ele pensava, aquilo que ele queria dizer. Fosse pra ofender alguém, dizia algo que ele queria dizer, ou até mesmo pra lançar um famoso. E isso gerou algumas imagens icônicas dele também, sendo basicamente ele. Como quando apareceu bêbado na cerimônia de premiação da FIA em 2018, quando simplesmente estava tomando um sorvete no meio do GP da Malásia, ou abandonando a corrida em Mônaco e indo diretamente para o seu iate, sem camisa. Curtiu o resto da tarde como se não tivesse acabado de sair da corrida que ele estava assistindo. Então, o quão bom o Kimi Raikkonen realmente foi? No seu auge ele era rápido e muito, um piloto que dava gosto de assistir e que você ficava ansioso, um piloto que não tinha medo de bater de frente com os principais nomes da categoria. É um nome que merecia muito mais do que alcançou e é merecedor do título de campeão, mesmo que não necessariamente no seu melhor ano como piloto. Então, se existisse um panteão das lendas da F1, com certeza o Kimi Raikkonen teria o seu nome escrito nele. Mas aí tá, o quão bom foi Kimi Raikkonen? Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixá-la aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo aqui no canal. Eu também quero deixar um grande agradecimento pro meu querido amigo do F1 que participou do vídeo. Os links para você acessar as redes sociais dele e o canal também vão estar aqui na descrição e no comentário fixado do vídeo. Caso você também queira, você pode se tornar membro do clube clicando no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo. É uma ajuda simbólica pra gente poder continuar produzindo esse conteúdo aqui que vocês assistem e vem com alguns benefícios também. Você pode, por exemplo, participar de enquetes exclusivas para ajudar a decidir temas de vídeos no futuro. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.